Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro de Esther, aqui na Bíblia de Estudo Swindoll, nova versão transformadora. Vamos lá. Então vamos lá para o capítulo 6. Capítulo 7, é curtinho. Tem aqui um momento de oração que antecede o capítulo 7. A gente vai fazer essa oração. E aqui as notas de estudo do capítulo 6. Então vamos começar. Capítulo 6. O rei honra Mardoqueu. Naquela noite o rei não conseguia dormir. Então mandou que lhe trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtanã e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Ramã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Ramã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Ramã entrou. E o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Ramã pensou: a quem o rei desejaria honrar senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar, e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei a Ramã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Ramã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Ramã correu para casa, abatido e humilhado. Quando Ramã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Ramã ao banquete que Esther havia preparado. Capítulo 7. Antes vamos para a oração. Aqui, momento de oração, Esther 7. Obrigado, Pai, por Tua mão em nossa vida. Somos gratos porque, embora não ouçamos Tua voz em forma audível, nem vejamos Tua sombra projetada na parede de nossa sala, sabemos que estás aqui e que estás no controle. Tens total domínio dos acontecimentos. Em todas as circunstâncias, Senhor, agradecemos-te por te preocupares conosco com tamanha atenção, por cuidares dos detalhes de nossa vida, por seres tocado por nossas lutas e por te alegrares em nossas alegrias. Nós te agradecemos em nome
de Jesus. Amém. Agora o capítulo 7. O rei manda executar Ramã. O rei e Ramã foram ao banquete da rainha Ester. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: diga-me o que deseja, rainha Ester. Qual é seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. A rainha Ester respondeu: se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Ester respondeu: nosso inimigo e adversário é Ramã, este homem perverso. Ramã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Ester, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Ester estava reclinada e, nesse exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio, diante de meus próprios olhos? E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Ramã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Ramã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Ramã, ordenou o rei. Assim, executaram Ramã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Amém, Senhor. Vamos para as notas de estudo. Deus percebe. Ester 6, de 1 a 12. Ao ler o registro das ações de Mardoqueu em seu favor, ver Ester 2, 21 a 23, Xerxes quis honrá-lo. Talvez Mardoqueu pensasse que ninguém jamais notaria ou recompensaria sua decisão de proteger o rei. Ele nunca clamou por atenção, nem exigiu apreço. Todavia, o rei tomou conhecimento e recompensou sua atitude honesta. Mardoqueu lidou bem com o anonimato e também com o reconhecimento. Não reclamou, nem se desesperou quando suas ações corretas foram desprezadas e desvalorizadas. Nem tentou se vingar de Ramã quando lhe foi dado poder para fazê-lo. Quando parece que ninguém mais nota, Deus percebe. Quando ninguém se lembra, Deus registra. Ele nos recompensará pelos atos realizados em seu nome. As recompensas chegarão da maneira devida, seja nesta terra, seja na eternidade. Arrependimento do pecado. Ester 6, 12 e 13. Alguns de nós são como Ramã. Estamos construindo nossos reinos e nossas fortunas, preocupados principalmente em estabelecer nosso nome. Buscamos posições em destaque, de modo que os outros se maravilhem diante de nossas grandes qualidades. Para isso, passamos por cima das pessoas, a fim de conseguir o que desejamos. Se é assim que somos, devemos nos arrepender. Nunca é tarde demais para confessar nossos pecados diante de Deus e ir até Ele em humildade verdadeira. Ele é fiel para perdoar, mesmo diante de grande infidelidade. E é isso, gente. Chegamos aqui ao final do capítulo 7.
Amanhã daremos sequência aqui e logo logo a gente termina o livro de Esther. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.